Você já parou para pensar que praticamente tudo ao seu redor foi construído com um único material? As paredes da sua casa, as pontes que você atravessa, os arranha-céus das grandes cidades. E esse material é o cimento. Simples assim. Um pó cinza que, quando misturado com água, se transforma em algo mais resistente que muita pedra encontrada na natureza. Mas como isso é possível? Como um simples pó vira concreto? E quais são os segredos que a indústria não te conta sobre esse material? Fica comigo, porque você vai sair daqui sabendo muito mais sobre o material que literalmente construiu o mundo moderno. Antes de entender como o cimento é feito, precisamos entender o que ele é, e a resposta vai te surpreender. O cimento, ou algo muito parecido com ele, já existia há mais de 2000 anos. Os romanos usavam uma mistura de cal, cinzas vulcânicas e pedras para construir estruturas que ainda estão de pé hoje. O Panteão de Roma, construído há quase 2000 anos, tem a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo e ainda está intacto. Mas o cimento, como conhecemos hoje, foi inventado em 1824 por um pedreiro inglês chamado Joseph Aspdin. Ele aqueceu uma mistura de calcário e argila e moeu tudo num pó fininho, e percebeu que aquele material endurecia feito pedra quando seco. Ele patenteou e chamou de cimento Portland, porque a cor lembrava as pedras da ilha de Portland, na Inglaterra. Desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Hoje, a humanidade produz mais de 4 bilhões de toneladas de cimento por ano. É o segundo material mais consumido no planeta, perdendo apenas para a da água. Bom, agora que você sabe de onde veio o cimento, vamos entender como ele é feito. E pode parecer simples de fora, mas o processo é uma verdadeira obra de engenharia. Tudo começa na natureza. A principal matéria-prima do cimento é o calcário, uma rocha sedimentar encontrada em abundância no Brasil, que é inclusive um dos maiores produtores de cimento do mundo. Junto com o calcário, são usados também argila, areia e minério de ferro em proporções bem específicas. Essas rochas são extraídas em pedreiras usando explosivos controlados. Uma única detonação pode soltar centenas de toneladas de rocha de uma só vez. É uma cena impressionante. As pedras extraídas são enormes, às vezes maiores que um carro. Então elas passam por britadores gigantescos que vão quebrando em pedaços cada vez menores, até virarem um pó bem fino. Esse pó é chamado de farinha crua e vai para a próxima etapa. E aqui vem a etapa mais espetacular. A farinha crua entra em um forno rotativo, um cilindro de aço que pode ter até 200 metros de comprimento e funciona a incríveis 1450 graus Celsius. Para você ter uma ideia, isso é quase 3 vezes a temperatura necessária para fundir o alumínio. Dentro desse inferno de calor, acontece uma reação química chamada clinkerização. O calcário perde o gás carbônico, se funde com os outros materiais, e o resultado é um material granulado escuro chamado clinker. É o coração do cimento. O clinker sai do forno a altíssima temperatura e precisa ser resfriado rapidamente. Esse resfriamento é fundamental para garantir as propriedades certas do produto final. Depois de frio, ele é moído novamente e recebe uma adição importantíssima: o gesso. Você deve estar se perguntando, por que o gesso? Simples. Sem ele, o cimento endureceria em minutos ao ser misturado com água. O gesso funciona como um retardante, dando tempo para o pedreiro trabalhar com a massa. Engenhoso, não é? O pó final é então embalado em sacos, aqueles de 50 kg que todo mundo conhece, ou distribuído a granel para grandes obras. Uma fábrica moderna pode produzir milhares de toneladas de cimento por dia, 24 horas, 7 dias por semana. Bom, agora que você entendeu como o cimento é feito, vamos para a parte mais divertida. As curiosidades que eu nunca vi ninguém explicar direito. Pode deixar a notificação do canal ativada e continue assistindo. Todo mundo fala que o cimento seca, mas isso está errado. O que acontece é uma reação química chamada hidratação. O cimento absorve a água e os compostos se rearranjam em uma estrutura cristalina ultra resistente. É como se os átomos construíssem uma armadura microscópica ao redor de tudo. E sabe o mais incrível?
Essa reação gera calor. Em grandes obras, como represas e barragens, esse calor pode ser tão intenso que pode rachar a estrutura se não for controlado. Ao contrário do que parece, o cimento não atinge sua resistência máxima rápido. Em obras, os engenheiros geralmente esperam 28 dias para considerar que o concreto está curado. Mas a reação de hidratação continua por anos. Estruturas de concreto com séculos de idade podem estar literalmente mais resistentes do que quando foram construídas. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de cimento do planeta. Mas quem lidera o ranking vai te surpreender. A China sozinha consome mais cimento do que o resto do mundo inteiro. Entre 2011 e 2013, a China usou mais cimento do que os Estados Unidos usaram durante todo o século XX. É um número que parece impossível, mas é real. E aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir, mas é importante saber. A produção de cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO2. Só para comparar, a aviação mundial emite cerca de 2,5%. Ou seja, o cimento polui mais de 3 vezes mais do que todos os aviões do mundo. Por isso, a indústria está correndo para desenvolver cimentos alternativos, feitos com escória de alto forno, cinzas volantes e até materiais reciclados, que emitem muito menos carbono. O cimento do futuro pode ser bem diferente do que conhecemos hoje. E a última curiosidade é uma que desafia o bom senso. Você sabia que é possível usar cimento debaixo d'água? Existem tipos especiais de cimento chamados de cimentos hidrófugos ou subaquáticos, usados em pilares de pontes, portos e plataformas de petróleo. A reação de hidratação pode ocorrer mesmo com a estrutura completamente submersa. Impressionante. Bom, chegamos ao fim dessa viagem pelo mundo do cimento, e espero que você nunca mais olhe para uma parede do mesmo jeito. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo novo hoje, deixe o like aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse para você. Aqui no canal a gente explica como as coisas funcionam de um jeito simples e direto. Então, inscreva-se e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo.